Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para iniciarmos mais um trimestre, estudando um novo tema, estudando uma nova lição. Estudamos no trimestre passado sobre imagens, símbolos, como interpretar a profecia bíblica, e nesse trimestre nós vamos estudar especificamente sobre o livro de Êxodo, um livro importante, o segundo livro da Bíblia, que trata a história do povo de Deus, da libertação do Egito, né, até a estadia no deserto, né, perpassando pela chegada até ali em Canaã, próximo à chegada de Canaã. Na certeza de que nós estaremos estudando um tema bastante importante, vamos estudar durante esse trimestre sobre um assunto que é muito controverso, muito importante, que é exatamente sobre o povo de Deus, a passagem no Mar Vermelho, que é um dos temas, uma das histórias mais relevantes da Bíblia Sagrada. Mas nessa semana nós estamos estudando, né, recapitularemos o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Né? Sem sombra de dúvida, eu digo a você que você não pode perder um tema sequer dessa lição. Se prepare, se organize, vai ficar gravado aqui também no YouTube para você acompanhar o dia que você quiser, a hora que você quiser, o momento que você quiser. E para nós introduzirmos a lição e começarmos o nosso estudo, Êxodo capítulo 2, versículo 23 até o versículo 25, que nos diz: os israelitas, gemendo por causa de sua escravidão, clamaram, e seu clamor subiu a Deus por causa de sua escravidão. Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus olhou para os israelitas e reconheceu sua condição. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus sabe o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando, quais são os desafios, e Deus, acima de tudo, quer nos mostrar nessa lição desse trimestre o significado de ser livre, o significado daquilo que Deus ele pode fazer na nossa vida, nesse mundo de escravidão do pecado. E a Bíblia diz que se Jesus te libertou, verdadeiramente você é livre. E vamos aqui introduzir a lição. Êxodo começa com sua história com uma pequena família que se estabelece no Egito com a aprovação do faraó, que era amigo de Moisés, e vocês conhecem essa história. História essa que já passou em filmes, em novelas, né? E o que é que nós poderíamos dizer mais? Repentinamente, a situação daquele povo que vivia confortavelmente no Egito tornam-se escravos e são forçados a trabalhar pelos senhores do Egito. Isso é um ponto extremamente importante para nós destacarmos. A situação vai piorando cada vez mais e, no meio do sofrimento, resplandece a fidelidade de mulheres, como Zífra e Puá, né, que são parteiras que foram instrumentos nas mãos de Deus ali para provar que a gente não deve se submeter aos ditames do homem. E o raio da esperança com que Deus saúda o seu povo, com que Deus conduz o seu povo. Um belo menino foi resgatado do Nilo, né? E esse menino vai se chamar Moisés. E aquele menino que foi colocado nas águas, resgatado pela filha do faraó, né? E por um milagre de Deus, salvo, entregue à sua própria família para ser educado pelos menos até os 12 anos de idade, é algo fantástico, é algo importante. E os pontos a serem destacados na lição: primeiro, o povo de Deus no Egito, de Abraão a Moisés, o triunfo da fidelidade, o filho do Nilo e o libertador fracassado. Eu queria destacar esses pontos para que nós pudéssemos acompanhar de forma bem clara, para que nós pudéssemos colocar essa mensagem em nosso coração. E vamos ao primeiro ponto: o povo de Deus no Egito. Êxodo capítulo 1, versículo 1. Esses são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua família. Meus queridos, o segundo livro de Moisés se chama em latim de Êxodo, por causa do seu tema, mas em hebraico é conhecido como Shemot, que significa nomes, por suas primeiras palavras.
Às vezes, o nome de Êxodo e o seu significado, nomes, pode não ter muito a ver com a história que é relatada, mas a história que é relatada tem nomes. E tem um nome que é extremamente importante, o nome de Moisés. Mas por trás desse nome, existe um nome que é muito mais importante, muito mais extraordinário do que o próprio Moisés, que foi um grande homem. Está Deus que conduz todas as coisas. Esses nomes, vamos dizer, contextualizados no livro de Êxodo, são os nomes de Jacó e seus filhos. Um pequeno grupo de 70 pessoas, que com o passar do tempo se tornou um exército, um povo, com um exército de cerca de 600 guerreiros, 600 homens, fora as mulheres, as crianças e os idosos. Veja que coisa interessante. O filho de Jacó, José, era ministro de Faraó da 17ª dinastia, de origem dos íxios, não egípcia. Quando os íxios foram derrotados, uma nova dinastia começou no Egito. E essa dinastia que começou no Egito, depois dos íxios, não conhecia, quando os íxios foram derrotados, né, que era exatamente aquele que era aliado a Jacó, corrigindo, né, a José, então uma nova dinastia que não conhecia José. Aí foi que foi começando toda a dificuldade, foi que foi começando toda a história de escravidão do povo do Egito. E exatamente isso levou a esse povo uma situação angustiante. E, no entanto, no final do livro de Êxodo, a situação muda completamente. Israel adora livremente na presença de Deus. O ensinamento do livro é claro. Deus está no controle de todas as coisas. Ele nos salvará. Mesmo que as circunstâncias elas possam parecer impossíveis. E o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que criou o povo das mãos do Egito, da escravidão do Egito, esse mesmo Deus quer libertar a mim e a você. Nós estamos vivendo no mundo como se fosse um Egito, cheio de mazelas, cheio de coisas que, sem sombra de dúvida, nos entristece. E a tristeza, a angústia, o sofrimento parece não ter fim. Mas assim como o livro de Êxodo mostra todo o trajeto do povo de Deus, vai ter um fim sim, porque Deus está no controle de todas as coisas. Capítulo 15, versículo 13 do livro de Gênesis diz o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que a sua semente habitará em uma terra estrangeira, e será escrava lá, e será oprimida por 400 anos. Foi exatamente o tempo que o povo passou no Egito. Deus havia prometido a Abraão de dar-lhes a terra de Canaã, mas advertiu de um atraso de 400 anos no cumprimento desse plano. Moisés e Paulo somam 30 anos a esse período, trazendo de volta o chamado em Arã. Portanto, meus queridos, é importante destacar que do chamado de Abraão em Arã, a chegada de Jacó ao Egito são 215 anos. Veja, da chegada de Jacó ao Egito, ao Êxodo, né? Ao Egito do Êxodo, são 215 anos. Olha que coisa interessante. E como Jacó chegou ao Egito, essa é uma pergunta importante. Como foi que Jacó chegou ao Egito? De uma forma totalmente reversa. Apesar do intento fratricida dos irmãos e dos filhos de José de matar um dos seus filhos, de um dos seus irmãos, matar o filho de Jacó, os irmãos tentaram matar José, ele chegou a ser primeiro-ministro do Egito. E graças à sua posição, ele foi capaz de trazer sua família. Quando tudo isso aconteceu, nós não sabemos a data exata, mas sabemos o suficiente para encaixá-la numa história conhecida, com datas também imprecisas, mas que vão nos ajudar a entender que Deus está no controle de todas as coisas. E a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, essa promessa é extensível também a mim e a você. Parece que as coisas iam dar errado, mas tudo deu certo, porque no final, para Deus, tudo vai dar certo. O segundo ponto, né, que nós temos a destacar a lição de Abraão a Moisés. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz: no ano 480,
depois que os filhos de Israel deixaram o Egito, no quarto ano do início do reinado de Salomão sobre Israel, e no mês de Zif, que é o segundo mês, ele começou a edificar a casa do Senhor. Aqui mostra muito bem o tempo, a espera, o sofrimento. E é importante destacar que, em 1 capítulo 6, versículo 1, diz que ocorreu 150 anos antes do segundo ano de Salomão, o segundo ano do reinado de Salomão. Se essa data for precisa e inclusiva, ela nos leva a 1955 a.C. Se considerarmos um valor evento, levarmos em conta a morte do faraó, para 450 anos antes de Cristo. Com esses dados, podemos determinar vários momentos da vida de Moisés. Então, nós podemos dizer de 1575 a 1550, nós temos avanços que não se escravizou fixos, a dinastia que era amiga de José. E depois que essa dinastia ela caiu, aí começou a empresa que estavam no Egito. Além disso, de 1550 a 1530 a.C., continuou a oprimir Israel. Amenófis I começou, Amoses I começou, Amenófis I, ele continuou, e Tutmoses, de 1530 a 1517, mandou matar os meninos hebreus. Aquela história que nós já começamos, né, a estudar, jogaram no Rio Nilo, porque eles entendiam que o Rio Nilo era sagrado e entregaram como oferenda a oferenda aquele que representava uma divindade para eles. De 1530 a 1410, Moisés, ele é adotado pela filha de Tutmoses I. De 1517, Tutmoses II, em seu reinado, Moisés foge do Egito. Foi em Tutmoses II que Moisés fugiu do Egito. E a filha do faraó, Tutmoses I, morre antes que Moisés ele retorne ao Egito. Moisés ele viveu 120 anos, 40 anos. Ele viveu no Egito, 40 anos ele viveu em Midian, e os 40 últimos anos da vida dele foi exatamente conduzindo o povo no deserto. É importante destacar que Tutmoses III, o faraó do Êxodo, seu filho primogênito, estava encarregado do gado, mas nunca reinou, pois ele morreu na 10ª praga do Egito, como nós sabemos. E Amenófis II, filho de Tutmés III, mas não o seu primogênito que assumiu o trono. Dentro dessas datas que estamos apresentando para vocês, o triunfo da fidelidade. Veja bem, em Êxodo capítulo 1, versículo 21, e porque as parteiras temiam a Deus, ele prosperou em suas famílias. A 18ª dinastia egípcia odiava os estrangeiros, odiava os egípcios, como nós já mostramos, escravizava o povo ali no deserto, e além disso, os israelitas eram numerosos o suficiente para se revoltarem. Eles não foram gradualmente subjugados. E o que é que acontece? O que foi que aconteceu? Primeiro, eles nomearam comissários para forçá-los, os israelitas, a construir edifícios. Endureceram suas demandas, transformando aqueles trabalhadores em trabalhadores escravos. Decretaram a morte dos homens usando as parteiras. Aqueles que nascessem meninos seriam mortos, e eles obrigaram as parteiras a matá-los quando eles nascessem. Para que o quê? Para que as mulheres egípcias servissem aos egípcios e eles impedissem a continuação do crescimento dos israelitas ali no meio, na terra do Egito. Finalmente, impuseram à força a morte aos filhos do sexo masculino. Como eu disse anteriormente, como as parteiras não obedeceram, elas foram instrumento nas mãos de Deus para que nós possamos sermos usados por Deus também para não negar a Deus.
mas para construirmos Deus positivamente no nosso coração, sermos fiéis a Deus, porque mais vale ser fiel a Deus do que os homens. Mas eles mataram os meninos, mandaram que esses meninos fossem lançados no Rio Nilo, como vocês sabem, era cheio de bichos, principalmente de crocodilos, e aqueles animais comeram aqueles meninos, mataram aqueles meninos. E o que aconteceu? Em meio a essa angústia, sobressai a fidelidade das parteiras, Zífra e Puá. Moisés omite o nome de Faraó, mas nos dá os seus nomes. Né? Também registra para o nosso ensino como Deus os abençoou com sua fidelidade. Ele não deu o nome de Faraó, que para Moisés o mais importante não era o nome de Faraó. O mais importante era o Deus que estava livrando. Então, isso é importante nós destacarmos. Então, o filho do Nilo. Então, a gente entra que um milagre vai acontecer entre aqueles meninos que nasceram e que foram jogados na água. Para que o menino não fosse jogado na água, um milagre vai acontecer. E Êxodo capítulo 2, versículo 2 diz: a mulher engravidou e teve um filho. E quando o viu tão bonito, escondeu por 3 meses para que ele não fosse jogado nas águas do rio Nilo. Bonito fica aquém de descrever o filho de Joquebede. O termo hebraico Tobi, que foi dado àquele menino, bom, belo e perfeito, é o mesmo que Deus usa para descrever a perfeição de sua criação. Né? Então, olha o nome que era dado àquele menino, Tobi, que significa bom, belo e perfeito. Então, aquela mulher, ela encanta-se com aquele menino e dá àquele menino um nome no sentido para que ele demonstre a alegria que eles receberam, tá certo? Mas, acima de tudo, a beleza daquele menino. E o que vai acontecer é algo extraordinário. Deus tinha planos especiais para Belo, para Bonito, que era o nome daquele menino. A mãe arriscou, uma jovem ficou comovida, uma garota falou sabiamente, e o futuro libertador foi libertado da morte, porque Deus tem um milagre para fazer na vida da gente. Botaram um cesto, botaram no rio Nilo, para que aquele cesto fosse andando. A irmã Miriam foi olhando, até que a filha de Faraó, ela encontrou aquela menina, aquele menino, né? E deu o nome daquele menino, né? de Moisés, que significa tirado das águas. Né? Então, veja que coisa importante, né? Deus preservou aquele menino. Né? Sua mãe fez bom uso dos poucos anos que teve sob os seus cuidados. A menina que acompanhou, que era a irmã de Moisés, disse: olha, só que tu queria pedir a uma mulher dos egípcios para cuidar desse menino tão belo. E então a filha de Faraó aceitou e passou o menino para ser cuidado pela própria mãe dele. E ficou com a mãe dele até 12 anos de idade. Vamos ao próximo, o libertador fracassado. Veja agora que coisa maravilhosa. Fracassado, vamos analisar se foi mesmo. Em Êxodo capítulo 2, versículo 15, quando Faraó soube do fato, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante do Faraó e habitou na terra de Midian. Então, veja o que é que acontece, né? O que vai acontecer nessa história é impressionante, porque, às vezes, no intento de fazer, do zelo, de proteger as coisas de Deus, nós podemos também agir de forma errada. Pouco se sabe sobre a juventude de Moisés. Como possível herdeiro, possivelmente poderia ser herdeiro do trono do Egito, ele seria educado para isso, incluindo a educação militar. Provavelmente, Moisés foi educado nas melhores universidades do Egito. E sabemos que pouco antes de completar 40 anos, devido a intrigas políticas, Tutmés II foi proclamado faraó. Moisés, então, sentiu que havia chegado a hora de libertar seu povo, Israel. Mas ele começou sua libertação matando um egípcio, cometendo um grave erro. E a gente precisa entender que um erro não conserta o outro. Ele, no lugar de defender, ele defendeu, fez a coisa certa, defender o seu, vamos dizer, aquele que fazia parte do seu povo, mas ele defendeu matando o egípcio. Nem mesmo o seu povo o considerava um libertador, porque
Moisés ele libertou, mas o povo achou que a fúria de Moisés foi grande. Eles ficaram com medo e a atitude de Moisés não sobrava para eles, né? E então eles ficaram aterrorizados e censuraram a Moisés. E Moisés teve que se retirar, porque os egípcios ficaram com raiva e o seu povo também ficou com raiva dele. Em poucos dias, ele deixou de ser um membro respeitado da corte de Faraó para se tornar um fugitivo, um pastor fugitivo. No entanto, Deus não rejeitou a Moisés. Os egípcios e o povo de Deus rejeitou a Moisés, mas Deus não rejeitou. Deus viu as qualidades dele. E, meus queridos, ele continuou a contar com ele, apesar dos seus erros. Ele foi reeducado lá em Midian, e desse homem, que provavelmente era furioso, disposto a matar o egípcio, o que aconteceu com Moisés? Ele se torna o quê? O libertador do povo. Olha que coisa importante, não é? Deus transforma. E ele, desse homem temperamental, a Bíblia nos diz que o transcorrer da história de Moisés, ele se torna o homem mais manso da terra. Você entendeu a lição dessa semana? Deus conduziu de maneira tal a história para que não permitindo que Moisés ele fosse poupado para se tornar o libertador. E quando a gente quer ser alguma coisa usando as nossas forças, o nosso próprio conhecimento, o nosso próprio discernimento, a gente pode se dar mal. A gente deve permitir que Deus nos use para que nós sejamos instrumentos nas mãos dele. E aquele rapaz que ficou ali censurado tanto pelos egípcios como o povo de Deus, que ficou com medo de a atitude de Moisés não sobrar para eles, no sentido de que viesse uma rebordosa contra ele. E ele foi um homem de Deus, um homem que foi usado poderosamente por Deus nos 120 anos da vida de Moisés, até os 40, no Egito. Mais 40 ele ficou em Midian, reaprendendo tudo, não na Universidade Egípcia, mas na Universidade do Céu. Deus queria preparar ele ali, como pastor de ovelha, repensando. E foi ali que ele começou a escrever os livros, o Pentateuco. E, meus queridos, 40 últimos anos da vida de Moisés foi libertando o seu povo. E assim como foi Moisés, que eu e você sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Nós temos um estudo maravilhoso para fazermos esse trimestre. A trilha do povo de Deus. Moisés sendo um instrumento nas mãos de Deus para ser usado para a honra e glória de Deus. Que nós possamos aproveitar esse estudo, que Deus ele veio nos usar para compreendermos e sermos também instrumentos nas mãos dele, quiçá para ajudar outras pessoas também. Muito obrigado por nos acompanhar. Temos um lindo trimestre pela frente. E eu convido você, neste momento, a fecharmos os olhos para nós concluirmos o estudo da lição de hoje. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos pela recapitulação da lição. Abençoe os teus filhos que nos acompanham, a vida, a saúde, o trabalho e a família. Que nós possamos ter uma jornada de vitória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Dê um like, compartilhe o nosso canal, e se você não se inscreveu, se inscreva. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Paz e bem, hoje e sempre.